Chegamos ao módulo 7, o módulo de ETFs e investimentos no exterior. Então, para começar, hoje o ETF é uma das melhores formas de você começar, principalmente quem ainda nunca investiu no exterior, dar esse pontapé inicial. Mas por que os ETFs são tão bons assim? Os ETFs eles são fundos que replicam índices como o Ibovespa, temos também ETFs que replicam índices americanos como o S&P 500, a Nasdaq, e eles permitem uma diversificação com custos menores e também uma grande simplicidade, sendo uma porta de entrada para investidores iniciantes que buscam exposições a setores ou mercados específicos. O ETF, claro que eu coloquei ele aqui no módulo de investimentos exterior, porque na maioria das vezes quem começa a investir no exterior é por meio de ETF. Mas vale destacar, a gente tem ETFs brasileiros que replica até mesmo o índice do Ibovespa. Você que é iniciante, nunca investiu em uma ação, por exemplo, você pode, com o seu próprio dinheiro, investir em um ETF que irá replicar o mesmo índice. Então você consegue, de forma mais simplificada, investir no mercado de ações. Quais que seriam as vantagens? Primeiramente, a diversificação. O custo acessível, você consegue com um valor baixo, você comprar um portfólio já diversificado nos ETFs. Então, de forma semelhante aos fundos imobiliários, os ETFs eles te trazem uma diversificação já pronta. Um gestor já monta uma carteira totalmente focada naquele benchmark, podendo ser o Ibovespa ou qualquer outro índice, e você, investidor, vai lá e compra somente uma cota, já tendo todo esse portfólio diversificado. A simplicidade operacional, a gestão passiva, que no caso é quando o ETF ele tenta buscar a rentabilidade semelhante ao índice, né? A gente já viu esse conceito lá atrás. Então, ao mesmo tempo, ele também terá um baixo custo de administração, visto que ele vai seguir somente esse índice, e também a liquidez. Hoje, a maioria dos ETFs mais negociados, eles têm uma liquidez muito boa. Então, isso te proporciona certa facilidade caso você precise vender as suas cotas. Desvantagens. Então, hoje a gente teria algumas desvantagens, que seria a limitação em escolher ativos específicos. Da mesma forma que é um ponto positivo você receber um portfólio já diversificado, ao mesmo tempo, nesse portfólio pode ter determinado ativo que não te agrada. Então, nesse caso, você não consegue fazer esse filtro. Então, ou você compra aquele portfólio ou você não compra. A dependência da performance do índice e menor foco em dividendos, já que os rendimentos eles são investidos. Vale destacar, hoje a gente tem alguns ETFs, sim, que pagam dividendos, até mesmo dividendos mensais, mas na maioria dos casos, os ETFs mais comuns, eles não pagam proventos, eles usam o lucro e reinvestem na própria cota. Seu rendimento aí é baseado na valorização da cota. Então, os tipos de ETF no Brasil e no exterior. No Brasil, a gente tem o BOVA11, que é o mais conhecido de todos, que replica o índice do Ibovespa. Então, quem é iniciante, quer começar a comprar ações propriamente do mercado brasileiro, mas não sabe escolher determinado ativo, ficou um pouquinho em dúvida? Comprando uma cota do BOVA11, você já ganha um portfólio com as ações mais negociadas do Ibovespa. E temos também o IVVB11, que replica o S&P 500, o índice da Bolsa Americana. Então, é uma grande porta de entrada para investidores brasileiros que querem começar a investir, ter uma rentabilidade também em mercados internacionais, mas não sabe muito bem por onde começar. Através desse ETF, no exemplo do IVVB11, você já consegue, com baixo valor, estar exposto à rentabilidade de empresas americanas. No exterior, propriamente, há ETFs setoriais, tanto de renda fixa, commodities, sustentabilidade, que hoje é um grande ponto em foco, entre outros. Então, destaca-se, por exemplo, o SPY, que replica o S&P 500 também, o QQQ, que replica o índice do Nasdaq, que são negociados nos Estados Unidos. É uma forma diferente de você ter a rentabilidade do mercado norte-americano, porém diretamente investindo dinheiro lá fora. Enquanto no Brasil você compra o IVVB11 direto na B3, direto na sua corretora, no seu banco, sem precisar estar trocando real por dólar nem nada, lá os ETFs internacionais você investe diretamente nos Estados Unidos, uma forma a mais de você diversificar o seu patrimônio, visto que seu valor não vai estar mais no Brasil e você também terá o benefício do dólar. Em cenários de alta de dólar
Você tendo o teu valor lá fora, o teu patrimônio tende a se valorizar ainda mais devido à variação da moeda. O que seria mais viável hoje? Investir em ETFs propriamente ou ações lá no exterior? Os ETFs hoje eles vão oferecer uma diversificação com menor risco, enquanto as ações permitem uma estratégia mais específica, porém também vai exigir um maior conhecimento. Hoje uma abordagem mista ela pode ser usada dependendo de cada investidor. Você, investidor, tem um conhecimento um pouquinho intermediário, mais avançado, você entende, consegue analisar uma empresa americana, ler os balanços, consegue definir se aquele investimento é viável ou não para você? Da mesma forma que você faz no Brasil, você pode investir diretamente em ações lá fora. Não tem tanto conhecimento, é iniciante, quer basicamente ter uma rentabilidade atrelada àquele mercado, mas com um menor risco, às vezes o ETF ele pode ser muito mais simples e eficaz. Aliado aos ETFs, como também às ações americanas, temos os investimentos alternativos, que são as criptomoedas. Por exemplo, é de suma importância a gente ressaltar que é um investimento, né, muito arriscado, eu sempre comento isso até mesmo na página, né, ela tem uma volatilidade muito maior, porém tende a apresentar também, para quem confia em determinada moeda, em determinado criptoativo, tende a apresentar um retorno de forma mais exponencial. Então, claro que conforme o risco maior, a gente sabe que o retorno tende a ser maior também. Então, hoje, por exemplo, moedas como Bitcoin, Ethereum, Solana, elas já têm uma solidez no mercado. Porém, vale ressaltar que da mesma forma que ela tem solidez, ela não tem muitas garantias. Diferente de uma ação que por trás desse ticket tem uma empresa sólida que trabalha no mercado, por trás de um fundo imobiliário que tem um shopping físico lá, um Bitcoin, um Ethereum, eles não têm esse lastro físico para te garantir caso possa ocorrer alguma coisa. Mas, para quem tem conhecimento suficiente para buscar informações de cada criptativo, também atualmente é uma excelente forma de você diversificar o seu patrimônio. Custos envolvidos para você diversificar dessa forma, tanto em mercado exterior, como também ETFs, ações, criptomoedas. Então, investir diretamente no exterior vai envolver custos como taxa de câmbio, que você vai pagar para você converter o real, que é a moeda brasileira, para o dólar, nesse caso no cenário norte-americano, ou em qualquer outra moeda, em qualquer outro país que você queira investir. Você vai pagar IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, taxas de remessa internacional, que quando você manda dinheiro para fora, a maioria das vezes a corretora ela te cobra uma taxa também, e a corretagem. A corretora, o banco que você investe também tem uma taxa de corretagem que tende a ser bem mais cara comparado a você negociar ações brasileiras, por exemplo. O IOF para transferências internacionais ele vai variar de 0,38% a 1,1%. Enquanto a taxa de remessa pode ser de 1 a 2%. Claro que isso não é uma regra, mas é um valor médio praticado atualmente enquanto eu gravo esse vídeo. E vale destacar, claro, né, que as corretoras elas podem cobrar essas taxas percentuais, como também taxas fixas. Então você pode pagar um valor fixo para conseguir sacar o seu valor, resgatar o seu valor de volta para o Brasil. Isso também pode ocorrer e é bom, antes de você começar a investir, você já estar ciente, já buscar todas essas informações para realmente não ocorrer nenhum imprevisto. Além disso, taxas de custódia podem ser aplicadas, né, dependendo da corretora, e também temos um fator muito importante que é a tributação nos Estados Unidos, que na maioria das vezes ela vai ser de 30% sobre os dividendos e ganhos de capital. E no Brasil, imposto sobre o dividendo e lucro também pagos, mesmo que já retidos no exterior. Hoje, os Estados Unidos e o Brasil eles têm um acordo de bitributação, que alguns chamam. Por exemplo, se você for tributado nos Estados Unidos, você, na teoria, não deveria ser tributado aqui no Brasil. Porém, em alguns casos, isso pode acontecer. Então, você recebe um dividendo que já foi tributado lá na fonte, e aqui no Brasil, quando esse valor chega para você, na declaração do ajuste anual, você vai ter que declarar e esse valor vai entrar junto na sua renda tributável. Vale ficar de olho, nem adianta eu citar muito sobre essas regrinhas nesse vídeo, porque a depender da época que você está assistindo essas regras, elas podem ter mudado. Todo ano a gente tem atualização, então quando você decidir investir, busque essas informações, se for necessário, busque um contador especializado no assunto. E o mais importante, que é você fazer o investimento já sabendo de todos os custos envolvidos para não ter nenhuma surpresa. Então agora vamos falar um pouquinho dos BDRs. Os BDRs são certificados que representam ações de empresas estrangeiras, permitindo que os investidores brasileiros adquiram ativos internacionais sem precisar operar diretamente em mercados externos.
Eles são emitidos no Brasil e listados na B3 e são uma maneira prática de investir em empresas globais como Apple, Amazon e Google sem sair da bolsa brasileira. Semelhante ao ETF que a gente citou anteriormente, que seria o IVVB11, que investe numa gama de empresas americanas, as BDRs funcionam de forma semelhante. Você compra uma BDR que ela é o certificado de uma ação da Apple, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Claro que não vai ter um portfólio tão diversificado como o ETF, mas você consegue, de forma específica, escolher os melhores ativos que te atendem. Ao invés de você abrir conta numa corretora internacional, você mandar dinheiro para fora, pagar IOF, corretagem, taxa de remessa, tudo, você pode comprar um certificado, um BDR, nesse caso diretamente na B3, de forma simples, que automaticamente já estará recebendo o rendimento atrelado à ação que é negociada lá nos Estados Unidos. Sua tributação é semelhante às ações, porém sem a isenção da venda dos R$ 20.000 por mês, como a gente viu. Nesse caso, as BDRs, se você vender com lucro, você paga 15% de imposto de renda via DARF até o final do mês subsequente. Da mesma forma que a gente analisou uma ação, que a gente analisou um fundo imobiliário, vou pegar uma empresa mais negociada nos Estados Unidos, que eu creio que a maioria de vocês já conhecem, e vamos analisar na prática também o que a gente deve observar para entender se uma BDR é viável ou não é viável de investir.